Graça e paz, queridos, tudo bem? Hoje nós vamos continuar fazendo a nossa reflexão sobre a carta de Paulo aos Efésios e eu gostaria de abrir com você ainda no capítulo 1 de Efésios e nós vamos ler dois versículos, um no capítulo 1 e o outro no capítulo 2, onde a palavra vai dizer exatamente assim. Primeiro do versículo 7. Nele, em Jesus, temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo as riquezas da sua graça. E agora, o versículo 7 do capítulo 2 de Efésios, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Olha que tremendo. Deus, Ele nos salva em Cristo, Ele perdoa os nossos pecados em Cristo, e Ele não somente perdoa os nossos pecados, mas Ele nos purifica dos nossos pecados em Cristo, com um intuito muito interessante, para nos mostrar as riquezas da sua graça. As riquezas da sua graça. Olha só que maravilha. Deus nos alcança pela sua graça, que é rica e é abundante. A nossa salvação, a nossa purificação, a nossa santificação não tem nada a ver com a gente. Não tem nada a ver com as nossas obras. Não tem nada a ver com aquilo que nós fazemos. Não tem nada a ver com as nossas atitudes. Tem a ver somente com aquilo que Deus fez por nós em Cristo. Essas são as riquezas da graça. Quais são as riquezas da graça? Em Cristo, Deus nos justificou. Ou seja, Ele nos absolveu dos nossos pecados. Nos libertou da condenação, da culpa, da penalidade do pecado por meio da obra de Cristo na cruz. Outra riqueza da graça é que Deus nos purificou dos nossos pecados. Além de nos absolver da penalidade do pecado, Jesus também com o seu sangue Ele nos lavou dos nossos pecados. O seu sangue não somente nos justifica, não somente nos absolve da penalidade, da condenação, mas o sangue de Jesus também faz o que conosco? Nos purifica, nos lava. Em Isaías 1,18, a palavra de Deus vai dizer isso: ainda que os vossos pecados sejam vermelhos como a lã, eles se tornarão brancos como a neve. E foi o que Jesus fez quando Ele derramou o seu sangue na cruz. Ele não somente nos absolve da penalidade dos nossos pecados, mas Ele nos lava dos nossos pecados. Ele nos purifica realmente, interiormente, exteriormente. Outra riqueza da graça é que Deus, pela obra de Cristo, nos regenera. Não é o que está escrito em 1 Pedro 1,3? Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que pela sua muita misericórdia nos regenerou ou nos gerou de novo para uma viva esperança por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Por meio da obra ressurreta de Cristo, por meio da ressurreição de Jesus, Deus nos regenerou, Ele nos gerou de novo. Por meio da ressurreição de Jesus, o Pai, Ele nos torna coparticipantes da natureza divina. Essa é uma outra riqueza da graça. A outra riqueza da graça é que Deus, em Cristo Jesus, nos torna reis e sacerdotes. Não é o que diz Efésios 1? E ao nos ressuscitar com Cristo, Deus nos assentou com Cristo nas regiões celestiais. Estar assentado com Cristo nas regiões celestiais simboliza o quê? Que não só agora temos o descanso, ou seja, não precisamos praticar obras para sermos aceitos por Deus. Ele nos aceita simplesmente pela obra de Cristo, mas também assentar-se com Cristo nas regiões celestiais simboliza que nós agora reinamos com Cristo. Nós somos sacerdotes.
Nós somos ministros de uma nova aliança. Essa é uma outra riqueza da graça. Eu e você, querido, estamos assentados, Deus nos assentou com Cristo nas regiões celestiais. E por isso, assentados com Cristo, o Pai nos tornou sacerdotes, ou seja, Ele nos tornou ministros de uma nova aliança. Ele nos chamou para pregarmos a nova aliança. E qual é a nova aliança? Aliança feita na graça. Não é aliança feita na lei. Eu e você não somos ministros da lei. Infelizmente, tem muita gente que é ministro da lei, tem muito crente que é salvo, que é regenerado, que é nova criatura, mas ainda não entendeu que ele não é ministro da lei, ele é ministro da graça. Ele é ministro de uma nova aliança. Ele é ministro do sangue que Jesus derramou na cruz. Mas tem muitos que são salvos, mas ainda não ganharam a consciência de que são ministros da graça, são ministros da lei, pregam legalismos, pregam a salvação pelas obras, ou pior, tentam fazer uma junção entre a graça e as obras. Não, nós somos salvos pela graça, mas também nós temos que fazer a nossa parte. Isso não é ser sacerdote da nova aliança. Não existe nossa parte na nova aliança. Nós servimos a Deus não porque temos que fazer a nossa parte, nós servimos a Deus porque Ele nos alcançou pela sua graça. E porque Ele nos alcançou, nós o servimos por gratidão. É simples. Nós vivemos em santidade não é porque é da nossa parte viver em santidade, mas porque Ele nos alcançou com a sua graça, Ele nos salvou pela sua graça. Então nós servimos a Deus em santidade por gratidão, por adoração. Nós buscamos viver e andar no Espírito Santo não é porque é a nossa parte, mas porque Deus nos aceitou em Cristo. E porque Ele nos aceitou na obra do seu Filho Jesus, então nós vivemos e andamos no Espírito Santo com o coração grato, com o coração cheio de alegria, com o coração cheio de adoração por essa obra. Essa é a diferença. A obra de salvação, ela é toda de Deus, não existe meio a meio, meia parte é de Deus, meia parte é do homem. Esse não é o Evangelho da Graça. Essa não é a nova aliança. A nova aliança tudo foi feito por Cristo, do começo ao fim. E se nós servirmos a Deus, se nós andamos em santidade, se nós decidimos ser discípulos de Jesus, é puramente por gratidão, por uma ação de adoração, aquilo que Cristo fez por nós. O nosso coração fica tão grato que a nossa decisão é realmente voluntariamente nos oferecermos a Ele como uma oferta de gratidão, de adoração. Então essas são as riquezas da graça. As riquezas da graça é essa: Deus nos justificou em Cristo, nos santificou em Cristo, nos purificou em Cristo, nos tornou reis e sacerdotes em Cristo, nós reinamos em vida. A palavra de Deus diz, não é? Aqueles que recebem o dom gratuito, que vem da justiça, reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Está lá em Romanos, capítulo 5. Nós já reinamos em vida. Quando que nós reinamos em vida com Cristo? Quando nós oramos por um enfermo. Quando nós abençoamos uma pessoa no nome de Jesus. Quando nós perdoamos o ofensor. Quando nós amamos os nossos inimigos. Quando nós buscamos ser a imagem, a semelhança de Jesus neste mundo, nós estamos fazendo o quê? Reinando em vida, juntamente com Cristo, porque estamos assentados com Ele nas regiões celestes. Essas são as riquezas da graça dele. E aí está a diferença entre a graça e a religião. A religião é o homem buscando ser aceito por Deus por meio das suas obras. Essa é a religião. Graça é Deus aceitando o homem pela obra de Cristo na cruz. É simples. A diferença entre a religião e a graça é muito simples. A religião é o homem
buscando ser aceito por Deus pelas suas obras, pelas suas atitudes, pelas suas escolhas, pelo seu comportamento. A graça é Deus aceitando o homem pela obra de Cristo na cruz. A graça é simplesmente isso. A graça não é a junção da religião com a graça. Não existe junção da religião com a graça. A graça não tem nada a ver com a religião. Quem tenta viver o meio termo, sou salvo pela graça, mas estou fazendo a minha parte, não está vivendo na graça, não é ministro de uma nova aliança. Ainda não entendeu o que é ministro de uma nova aliança. Ainda não entendeu o que é ministro de um novo pacto. Não entendeu. Se você aceita essa ideia de que sou salvo pela graça, mas tenho que fazer a minha parte, então você, querido, ainda não entendeu a total suficiência da graça. Se a graça é totalmente suficiente, eu não tenho que fazer a minha parte. Cristo já fez tudo. Eu apenas me ofereço a Deus agora como uma oferta de gratidão. O meu sacrifício a Deus agora não é pagar preço, porque Cristo já pagou o preço por mim. A minha oferta a Deus agora é uma oferta de louvores que é fruto dos lábios, é o que está escrito em Hebreus. Essas são as riquezas da graça. Que você guarde isso no teu coração, querido. Que Deus te revele as riquezas da graça dele e te torne ministro da graça, ministro da nova aliança. Que ele te liberte do ministério da lei. Que ele te liberte do ministério da nova aliança, da velha aliança. Que ele te liberte do ministério do antigo pacto. E que ele te revele as riquezas da graça que ele já te deu em Cristo. E que ele te torne ministro da nova aliança. Ministro da graça. Ministro de uma graça que é totalmente suficiente. E nada mais. Amém? Deus te abençoe.